Meus amigos, boa tarde. Aqui o Fernando Sérgio falando e abrindo o programa hoje, tomando uma carona num site que eventualmente colabora conosco, do Eduardo Moro, Audiência Carioca, com a foto de Alfredo Raimundo. Infelizmente, Alfredo Raimundo veio a falecer. Ele que foi um dos maiores diretores do rádio brasileiro. E eu fiz questão de abrir o programa com o sentimento que todos nós que conhecemos estamos aí nesse momento, com a foto desse grande diretor do rádio, notadamente da Rádio Tupi, mas teve outras e outras emissoras às quais ele foi diretor. E então, meus amigos, eu resolvi fazer essa abertura dessa forma, porque quem ama o rádio, como eu amo e tantos outros que amam, estão de luto, como eu estou nesse momento. Por quê? Porque o seu Alfredo, da forma que a gente chamava carinhosamente, já ao longo dos seus mais de 80 anos, ele veio a falecer com 85, sempre foi um descobridor de talentos. Sempre foi. E ainda que pese uma ou outra discordância, como recentemente teve a discordância da Cidinha, que ficou meio que adversária, Cidinha Campos e tal, tiveram lá os seus motivos. Eu não tenho por que entrar no mérito ou demérito de um ou de outro. O fato é que eu tive uma convivência bastante grande com o nosso querido Alfredo Raimundo, desde os idos de 1969. Já tem tempo, né? Isso era um menino em imberbe quase, né? Tinha 19 anos de idade e já estava há uns 3 anos no rádio de Juiz de Fora. E um belo dia bate na minha casa, lá na porta da minha casa, que eu morava na Avenida dos Andradas, em Juiz de Fora, número, se não me falha a memória, 702. E era um rapaz que tinha vindo de Ubá, que tinha feito sucesso em Ubá e estava fazendo sucesso na PRB3, Rádio Sociedade Juiz de Fora, e o nome dele, Paulo Lopes. E o Paulo foi na minha casa e disse: Fernando, escuta, eu estou indo para Belo Horizonte fazer um teste na Rádio Tiradentes, que mais tarde seria a Rádio Globo, e queria que será que você não quer ir comigo? Eu falei: topo. Era jovem, Paulo também, fomos os dois juntos. Mercê do mérito dele, ele acabou ficando na Rádio Tiradentes, e eu acabei ficando na Rádio Itatiaia, fazendo um estágio de jornalismo lá, durante mais ou menos um período de quase um ano, nesse ano de 1969. Então foi nessa época que eu conheci Alfredo Raimundo. Posteriormente, ele veio para dirigir na Rádio Tupi, ele começou dirigindo a Rádio Imperial de Petrópolis, ele foi repórter de campo da Rádio Globo, de muito sucesso, mas ele contando história para mim, muitas vezes, ele disse: Fernando, eu não queria ficar só repórter. E o repórter tinha que carregar aquele negócio deste tamanho, que era uma espécie de rádio na época, né? Pesava e tal, e ele era pequenino. E então eu quero ser diretor. Fui procurar Dona Leida, que mais tarde seria secretária dele, e recebido foi pelo Luiz Brunini, outra lenda do rádio, que o designou como diretor da Rádio Imperial de Petrópolis. Daí uma carreira brilhante. Mais tarde ele foi para a Rádio Globo, era a época que Brunini assumiu a superintendência da Rádio Globo, e lá eu estava na Rádio Globo, só que na Rádio Globo do Rio, o grande diretor foi o Mário Luiz, e ele então foi ser diretor da Rádio Globo de São Paulo. Então foi ele, Alfredo Raimundo, quem pensou o Luiz de França, que era narrador de notícias, narrava o Globo no Ar, para ser comunicador em São Paulo. Então o Luiz de França, graças ao olho clínico do Alfredo Raimundo, foi pensado para São Paulo, para depois voltar para o Rio de Janeiro e fazer sucesso no Rio de Janeiro. Quanta gente passou pelas mãos dele. Alguns eu vou até esquecer. Um deles, o Paulo Giovanni, que mais tarde tornar-se-ia, como hoje ainda é, um grande publicitário, mas que marcou época, né? No rádio
através de ter ele tido a ousadia, né, de tirar o Paulo Giovanni, que começava a brilhar na Globo, para ir para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E nos últimos anos, então, a convivência com ele se estreitou. Por quê? Porque eu estava na Globo, ele me convidou para ir para a Rádio Tupi, e eu fui para a Tupi no ano de 98, e lá fiquei 20 e tantos anos. Depois da Tupi teve um problema sério de dinheiro, que até hoje está tentando resgatar na medida do possível, sendo que tem dezenas de profissionais que ela não conseguiu ainda pagar como deveria, mas vai conseguir, esperemos que vá conseguir. Eu sou um deles, credor da Rádio Tupi. Muito bem. E há um boato que foi bom até o Carlos Ferreira dizer isso. O Carlos Ferreira é um cara que sabe tudo de rádio lá de Juiz de Fora. E agora, minutos atrás, ele passou, informou, pois é, olha, o Alfredo Raimundo faleceu e tal, mas eu penso que aquela dificuldade que a Rádio Tupi passou de não pagar os profissionais deveu-se ao Alfredo Raimundo. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, através do Zap, que não foi por causa do Alfredo Raimundo, que eu estava lá, eu vivenciei. O que eu sei é que haviam 2 diretores maiores, sendo que o mais responsável, chamado Maurício Dinepe, que era o presidente, e que não gostava dele e vice-versa. Então, o que aconteceu no ano final que ele lá permaneceu, é como se você tivesse um cão de guarda e tirasse os dentes do cão. Não mal comparando, porque ele era um ser humano que merece todo o nosso respeito. Então, o que aconteceu ali foi que no ano que antecedeu a saída do Alfredo Raimundo, praticamente tiraram os maiores, tiraram todos os poderes do Alfredo. E ele não tinha o que fazer, ele ia lá, era o diretor-geral, mas não comandava, não mandava mais. E ele ficava de sala em sala, contando casos e tal, mas eu imagino como ele estava humilhado. Inclusive ele envidou esforços, se não me falha a memória, em um mês ele praticamente conseguiu um empréstimo para pagar aos funcionários, dando como garantia um apartamento dele, e que obviamente ele acabou conseguindo pagar, porque ele era um homem de posses. Ele, através do rádio, ele conseguiu realmente muitos bens e merecidamente. Então, independentemente de uma ou outra querela, a exemplo da Cidinha Campos que eu citei aqui, que é uma profissional que merece todo o respeito, independentemente disso, há que se reconhecer a importância de Alfredo Raimundo para o rádio brasileiro. O rádio, numa fase difícil, num momento de dificuldades, perde um dos seus maiores diretores. Ah, mas ele era difícil, mas ele dava bronca. É verdade, mas qual o técnico que seja de futebol que não é difícil às vezes? E tem aqueles que são mais habilidosos, digamos assim, e outros que são mais diretos. Mais direto. Se ele tivesse que te cobrar uma coisa, ele cobrava na lata. Ele cobrava, mas não fazia isso para humilhar ninguém, pelo contrário. Então eu quero manifestar o meu sentimento nesse momento em que Alfredo Raimundo faleceu, me parece que foi anteontem, do infarto agudo do miocárdio. Eu estava conversando com o Luizinho Campos, que até eu vou dar uma entrevista para ele hoje, às 8 horas, no Instagram dele, que é @LuizinhoCamposOff, Luizinho com Z. Eu estava conversando, o Luizinho me dando notícia, que o Ricardo Henrique, que é o filho dileto do Alfredo, estava no Brasil, ele mora na Alemanha, tinha sido também, por ocasião do Alfredo, ele tinha sido diretor artístico da rádio, e ele veio naturalmente para amparar a dona Lúcia, sua esposa querida, e realmente eu imagino o sentimento que todos aqueles que de alguma forma, como eu, foram beneficiados pelo Alfredo Raimundo, do ponto de vista do reconhecimento do seu valor, que esses possam fazer uma oração, pedir a Deus que ele esteja realmente num bom lugar. Bom, e essa é a homenagem que eu gostaria de prestar, porque o assunto de abertura do programa hoje não era esse.
E ninguém queria isso, porque ninguém quer a morte de ninguém, a bem da verdade. Mas eu não posso deixar de tocar. Eu fiz até uma chamada aqui dizendo a respeito do Witzel, né? Do governador que foi afastado por 180 dias até que se investigue a participação dele ou não, né? Ou não, com relação a esse superfaturamento na saúde. Wilson Witzel, afastado 180 dias, não é? O André Cipriano, que é o presidente da Alerj, sofrendo mandato de busca e apreensão. Além do Wilson Witzel, na verdade ele não foi preso, mas a esposa dele está sendo investigada com a possibilidade de ganhar muito dinheiro, 500 e tantos mil reais, em 4 contratos de empresas que tinham negócios de saúde com o governo. Então é aquela história, né? Eu estava pensando, quando eu soube esse negócio do Witzel, eu falei, meu Deus do céu, mas como é que é isso, né? Cadê o parâmetro que um eleitor tem com relação ao candidato que se apresenta, né? Eu já falei para vocês que nas últimas eleições eu fiz valer o meu direito de mais de 70 anos para não votar em ninguém. Eu estava extremamente desiludido com todos e todos. Então estou muito livre para conversar com relação aos pretensos candidatos ou não, independentemente de esquerda ou de direita, porque eu não sou nem de esquerda e nem de direita, eu sou aquilo que pode se chamar da honestidade. Eu acho que o cidadão público, o político, tem que ser honesto. Quando vi que o senhor Witzel estava sendo eleito, eu pensei cá com os meus botões, bom, menos mal, pelo menos não é um político, né, de origem, né, não é esses políticos que eventualmente têm demonstrado tanta falsidade, tanta hipocrisia, não é? Mas vamos ver. Mas me preocupou, por outro lado, a ausência de experiência de gestão, né? Porque não basta você querer gerir alguma coisa, é preciso você saber, né? Você não precisa ter curso de administração para você gerir, para você ser síndico, para você ser prefeito, para você ser governador, mas você tem que ter o cacuete. Ou seja, você tem que saber ouvir, saber delegar poderes. Então, quando ele foi eleito, eu disse, olha, né? O pessoal fala, muita gente fala, e às vezes até com alguma razão, olha o povinho que nós temos, por isso que elege essa coisa toda, mas nesse caso não se aplica ao povinho, pelo contrário, os 4 milhões e tantos de votos que ele teve da classe média, e notadamente classe média alta, porque entendia que um cidadão que sai do magistrado, cidadão que é suficientemente corajoso para largar um emprego vitalício de juiz, que é conquistado através de uma prova duríssima, para ser candidato ao governo do Estado com um discurso anticorrupção, quer dizer, todo mundo embarcou nessa, aqueles que nele votaram, não é? E de repente, você, quando começou a acontecer as decepções, é um negócio louco, porque hoje eu vi alguém num telejornal dizer a situação do governador Witzel é insustentável. Eu não diria que é totalmente insustentável, mas é quase totalmente insustentável, porque fica muito difícil o progresso político dele, pelo menos pelos próximos anos, não é? Hoje ele veio de público depois de todo o trabalho que foi feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Ele veio indignado, dizer que era perseguição política e que a Leonora, né, que é a subprocuradora Araújo, né, é muito amiga da família Bolsonaro. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu até entendo que, de repente, a partir de um momento, eles se tornaram adversários, e é um negócio muito curioso que um apoiou o outro. Aliás, quem apoiou o Bolsonaro na eleição foi o Witzel, né, chegando aí, embarcando na canoa e, de repente, desembarcando da canoa, né? E é aquela história, quando eu percebi isso,
Eu falei, ué, mas o que está havendo? Eu não tenho nada, como eu já disse, não tenho nada a favor, muito pelo contrário, sou a favor do Brasil, sou a favor do estado do Rio de Janeiro. Mas quando eu vi isso, quer dizer, aí comecei a ver, aí veio a pandemia. Aí na pandemia, a malversação do dinheiro público é inconteste. Isso aí não tem a ver, vai ter que se provar, ele está sendo acusado, eu não estou condenando ninguém sem as devidas provas, mas é muito óbvio que alguma participação dele, nem que fosse pela digamos assim, omissão, deve ter tido. Porque quem nomeou o secretário de Saúde, Edmar Santos, que hoje faz a denúncia premiada, foi o senhor Wilson Witzel. Ah, mas ele era tenente-coronel militar, ele era médico e tal. Sabe uma coisa que eu aprendi com meu irmão, nos tempos até de Revolução? Meu irmão, uma vez, foi abordado por um general. Meu irmão era repórter de uma rádio importante e havia a primeira missa de reunião, a primeira missa comemorando o primeiro aniversário da Revolução de 64, isso aconteceu em 1965. E o meu irmão, como é repórter, a função do repórter é botar o microfone. E o meu irmão botou, general, o que o senhor acha desse momento? Aí o general olhou para ele, nem todo militar é educado, a maioria é, mas esse não era. Olhou para ele e disse assim, ó, agora não é hora de responder pergunta, agora é hora de missa. Aí meu irmão voltou-se para ele, o Antônio Célio, grande repórter mineiro, que hoje já está com Deus, e disse, general, educação não tem hora, vem de berço. Então, educação não tem hora. Não só vem, a pessoa estar com diploma, pode ser fardada, pode ser desembargador como aquele lá de São Paulo, que na verdade não tem hora. Vem de berço, ou você tem ou você não tem. Não há o que justifique ser grosseiro com uma pessoa que te faz uma pergunta boa. Isso eu digo até para o senhor Bolsonaro. E não estou nem um pingo com medo daqueles eventuais, aquelas patrulhas ideológicas que aparecem aí, dizendo absurdos a respeito de quem quer que seja, porque não são para ser levados a sério. Então, voltando ao Witzel, da mesma forma que eu digo que errou o presidente quando disse que ia encher de porrada a boca do repórter do Jornal Globo, eu digo que errou o senhor Witzel, quando, na verdade, começou a delegar poderes demais, porque ou ele geriu esses poderes, e aí, no caso, seria, sim, o chefe da organização criminosa, ou, de repente, se omitiu. De repente, contratou o cara, faz o que você quiser. E agora não adianta vir de público, com toda a indignação que ele deve estar tendo, se é que tem, não adianta vir de público dizer, não, mas eu tomei as providências, eu exonerei o secretário de Saúde. Doutor Witzel, o senhor exonerou jogando ele para uma posição maior. Ele passou a ser secretário extraordinário do combate ao Covid, quando já era suspeito de superfaturamento. Então é muito grave. Quando é grave também essa possibilidade aventada pelo Ministério Público de que a sua esposa, a primeira-dama Helena Witzel, sendo advogada, teria aproveitado a sua eleição para abrir recentemente um escritório de advocacia, no qual o único funcionário é ela mesma, dona e funcionária, e ter recebido 4 contratos com um montante de mais de R$500 mil de empresas que tinham contratos com o Estado. Aí salta aos olhos, porque aí em ponto menor, porque também não houve tempo, é a mesma coisa que houve com a primeira-dama à época do Sérgio Cabral, que está preso. Então tudo isso é muito triste, muito triste. Eu queria estar divulgando que o Rio está maravilhoso, que as coisas estão indo de vento em popa. Eu queria estar dizendo que o Brasil está maravilhoso, que estão indo de vento em popa. Mas infelizmente isso não é realidade, também em parte, em grande parte, por causa do desastre que fizeram os governos anteriores, não só do Rio como do Brasil inteiro,
bem como o desastre que a própria pandemia está fazendo nesse país. Então alguma coisa realmente tem que ser feita. Diz o governador Witzel, na declaração de imprensa dele, de que ele vai contestar e naturalmente tem os meios para isso, que tem que ter o conhecimento e deve ter daquilo que está sendo acusado, tudo isso. Mas esse é um momento de muita tristeza, porque o senhor Cláudio, não sei das quantas, que é o vice-governador, nem o nome dele eu sei direito, e muita gente não vai saber, porque na realidade é uma figura que apareceu por causa do PSC, Partido Social Cristão. Então a gente tem que ter um cuidado. Quem é o presidente do PSC? É o pastor Everaldo, que foi preso hoje pela manhã. E foi preso acusado de ser o articulador financeiro deste governo. Enquanto pessoas morriam, quer dizer, como é que pode? Como é que pode um governo do Estado? Ah, não, nós vamos fazer 7 hospitais de campanha e faz 1,5. Teve um que funcionou, mas foi empresarial. Foram empresas que se somaram, a Rede D'Or foi patrocinada, então isso não conta. Então, que na verdade, o que funcionou mesmo de hospital de Maracanã, hoje desativado, e foi também o de São Gonçalo. O do Maracanã, desativado, gente, foi feito no campo de atletismo, que é terra arrasada, porque não tem mais nada ali, ao lado da arquibancada, no estádio Célio de Barros. A falência do governo, que está pendurado aí, está precisando de recursos e de prorrogar os empréstimos, o não pago com relação a débito do governo federal, é tão grande que outro dia um repórter da Globo, no Globo Esporte, alguém chamou o repórter tadinho, fica com peninha dele, que é garoto novo. Ele, não, o que você vai fazer? Vou fazer a frente do Maracanã, né? Você vai falar de futebol? E estava deplorável, eu olhei a frente do Maracanã, meu Deus, esse estádio foi reformado, agora é a época da Copa do Mundo. E está lá aquela sujeira que chuva, né, desce com as letras, com tinta e tal, aquilo meio, sabe, meio a meia bomba. E eu olhei e pensei assim, tá vendo? E essa é a situação, é a falência do Rio de Janeiro hoje, infelizmente, que a gente sai disso, porque falência não é morte. Quer dizer, ou a dificuldade, você vai rolar a dívida, você vai fazer o possível, mas não pode ser dessa maneira. Não há o que justifique alguém pegar o dinheiro público suado, meu, seu, e de repente paga 200 e tantos milhões ao Iabas. E fecha um contrato de 700 milhões. Ah, não, mas ele veio de público dizer, não, mas eu parei com isso. Não, vamos parar tudo, vamos fazer, vamos perquirir, vamos ver o que houve, o que não houve, só pago depois. Mas já foi. 200 e tantos milhões já foram para o ralo. É muito triste, é muito triste. Então são duas notícias que uma não tem a ver com a outra, realmente muito tristes. Naturalmente o passamento desse grande diretor do rádio, Alfredo Raimundo Filho, né, a quem a gente pede a Deus que esteja num bom lugar, e eu quero também externar para a Dona Lúcia, para o Ricardo Henrique, para os filhos e netos, todo o nosso sentimento, nossa solidariedade. E por outro lado, lamentar o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, porque a gente não merece esse tipo de coisa. Quer dizer, é aquela história, eu vou ter daqui a pouco o Gelcio Cunha, estou até ligando para ele agora, vou ter o Gelcio Cunha, que a gente vai continuar esse assunto, porque eu vou falar, porque eu estava planejando falar com o Gelcio, justamente a situação da violência no Rio de Janeiro, que é outro problema. Por que é outro problema? Porque, e além atrapalhado aí também pelo STF, que o STF diz assim, olha, só em determinadas circunstâncias a polícia pode subir. Que circunstâncias? Não esclareceu. A palavra até pode ter sido outra, mas essa é que é a verdade. Então fica a polícia sem saber o que fazer, os caras acabam
fazendo lá as barreiras que não permitem subir ao morro, e é um negócio muito problemático. Meu primo lá de Belo Horizonte mandou um áudio do BOPE, onde alguém, que pretensamente é do BOPE, dizia das dificuldades que existem hoje, digamos assim, nos morros do Rio de Janeiro. Mas não precisa dizer, porque a gente sabe. A gente sabe da ameaça dos bandidos, a gente sabe que bandido está armado até os dentes, a gente sabe que as pessoas abusam das famílias, né? Porque é isso mesmo. E esse policial, ele dizia, olha, a coisa mais fácil que tem é dizer que a bala perdida foi do BOPE. Não é? Às vezes é, mas na maioria das vezes é troca de tiro, quer dizer, e acaba matando inocente, como aconteceu recentemente no Rio Comprido. Estou chamando aqui o Gelson, não sei se ele vai atender, mas vou deixar chamando, senão a gente vai dar sequência ao programa. Você me perdoe eu ter falado tanto hoje. Quero mandar um abraço para Ana Zerotin dos Reis, minha amiga de muitos anos. Um abraço para você, parabéns ao Ananias pelos 50 anos, não é isso? De casado, ou quase isso, né? Desculpa se eu não falei certo. Acho que o Gelson não está atendendo, não. Então, Maria José Alves Lins, Eros Mário Cordeiro, boa tarde. A Icléia Cardoso de Queiroz, a Maria Fialho, Denilde Vasconcelos, Luiz, muita gente amiga nesse momento aqui falando comigo, né? E agora, vamos lá, vamos ver se eu vou aqui. Vamos lá. Valdair Lopes, Tiago Luz, já falei, Paulo Paim Júnior, Euciene Correia, Jane Mério, boa tarde, Euciene Correia, perdão, Sérgio Solon Santos, o Sérgio, boa tarde, Fernando Sérgio, perda para o rádio a morte do Alfredo Raimundo Filho. Verdade, o nosso Sérgio do Rádio de Verdade. O Sérgio até entrevistou ele, né? Engraçado, eu estava tentando aqui o Gelson, vamos ver se eu dou sorte, mas de qualquer maneira, vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque parece que ele não atende mais o telefone, e aqui está até a hora. Eu vou mudar aqui para você no Audiência Carioca, que é o site que eu recomendo sempre, do nosso amigo Eduardo. Vou mostrar aqui, ele botou uma matéria, eita, hoje é dia, hein? Ele botou uma matéria muito legal a respeito do... vou fazer o seguinte, olha só, tá vendo? Aí está o Witzel, STF afasta Witzel do governo. Eu recomendo aí para vocês o Audiência Carioca, tá bom? Muito bem, isto colocado, isso posto, nós vamos trazer para você agora, então, aqui, uma reportagem, né, que eu espero que vocês gostem, e que mostrando que esse é um programa de variedades, essa é que é a história, né? Esse é um programa de variedades, a gente traz, faz um esforço. Ontem foi muito difícil, porque ontem a internet estava difícil, hoje acredito que a situação está um pouco melhor. Então eu vou trazer aqui para vocês, vou tomar carona numa página do YouTube, que eu particularmente gosto muito e acho que nesses dias é muito importante. É a página Saúde da Mente, do Dr. Marco Abude, e ele vai falar sobre sintomas da crise de ansiedade. Então vamos lá, aí está o Dr. Marco, vamos nós. Perdão, é só questão de botar o som, que a gente vai já ter o Dr. Marco aí. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma muito prática, muito objetiva, muito direta por que esses sintomas da crise de ansiedade acontecem e como eles são, para que você possa começar a identificar eles no seu dia a dia e já começar a assumir um controle maior sobre esses sintomas. Olá, eu sou Marco Antônio Abude, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Então eu vou começar esse vídeo dividindo ele em duas partes. Na primeira parte, aqui está o nosso cérebrozinho desenhado e eu vou explicar como que o cérebro dispara o gatilho da ansiedade. E na segunda parte eu vou demonstrar passo a passo como que o corpo responde a esse estímulo do cérebro e o que leva o nosso corpo a produzir ansiedade, como que isso funciona direitinho. Mas eu gostaria de, antes de começar, pedir para você que não é inscrito aqui no canal de
se inscrever. Esse canal tem muitas dicas, informações, conhecimento sobre neurociência, sobre saúde da mente, tanto quadros de ansiedade, depressão, outros diagnósticos, como também dicas para um bem-estar mental e para ter uma produção melhor, um maior nível de felicidade e harmonia no seu dia a dia. Ok? Bom, então vamos entender passo a passo, né? Então estou aqui com o Flipchart, porque quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de desenhar, né? Eu vivo, na verdade, explicando e desenhando. Meus pacientes sabem muito disso também. E aqui tem esse cérebro que o meu filho ajudou a desenhar, né? Ele é muito bom para desenhar, muito melhor do que eu. Então ele desenhou aqui um cérebro, né? Aqui é a parte da frente do cérebro, né? Então aqui, ó, aqui é a parte da frente. Certo? Como é que funciona? Vocês podem ver aqui que tem uma ameaça. Ou seja, o cérebro percebeu através dos sentidos, de uma forma não consciente, que existe uma ameaça no ambiente ou uma potencial ameaça. Então é uma ameaça real ou potencial, ou seja, pode acontecer. O cérebro percebeu que pode vir uma ameaça, né? Através do aprendizado da memória e dos sentidos. O que acontece? Isso vai ativar, aqui tem essa linha pontilhada, uma área aqui bem primitiva do cérebro, né? São várias áreas, mas a principal dela é a amígdala, que não é a amígdala da garganta, né? Amígdala. É a amígdala cerebral, que faz parte, é um dos principais componentes do circuito de ansiedade. Isso é uma fração de segundos, de uma forma inconsciente. Nós não pensamos para isso acontecer. Então, a partir do momento que a ameaça real ou potencial ativou a amígdala, o que acontece? Existe, através de vários circuitos, um aumento de adrenalina, então aumenta a adrenalina e aumenta também um hormônio chamado cortisol. Pois é, meus amigos, esse foi um trailer de eventuais momentos que a gente vai trazer aqui com o nosso querido Dr. Marco, falando a respeito dos problemas da mente. Nós já estamos aqui, olha, com o Gelcio Cunha, um dos repórteres mais conhecidos do rádio brasileiro, que vai falar conosco. Alô, Gelcio, boa tarde, Gelcio. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer em falar contigo. Hoje é um momento. Tô chegando, alô? Tá chegando bem, só que agora travou um pouco a tua imagem. Mas vamos continuar falando. Você tá travando muito. Você tá... Tô ouvindo você. Pode falar, querido. Oi. Vamos lá. Vamos tentar. Vou falar pra você. Qual a sua pergunta? Não, pois o que você acha? Esse problema que nós estamos vivendo hoje, começar pela morte do Alfredo Raimundo, que você estava, evidentemente, na Globo, não teve você não teve muita proximidade, mas sabia do valor que ele teve para o rádio, não é isso? Mas eu cheguei a pegar o Alfredo Raimundo na Rádio Globo, que passou pela Rádio Globo uma ocasião. Sim. Né, na época ainda do Mário Luiz. E eu me lembro, ele andava com um caderninho, foi até me lembrado hoje esse episódio pelo Luizinho Campos, que vai te entrevistar logo mais, você é convidado dele. Isso. A gente vai estar acompanhando, né? Isso. E a impressão que eu sempre tive do Alfredo Raimundo foi a melhor possível, né? Porque, embora lá na Rádio Globo eu tivesse muito pouco contato com ele, depois, na Rádio Globo, ele sempre me tratava com carinho, com OMX. Então, por diversas vezes, nesse respeito de prêmio, né? Ele me tratava com muita atenção, com muito carinho, e tudo que eu sei dele, acho que, é um homem extraordinário. Sim. Fundador da Rádio Nativa, muito para os Açúcar Ratupi, ajudou. Enfim, e se contar aí, né, na diretoria do Diários Associados e também à frente da ABERT, da Associação Brasileira de Empresas de Rádio
É verdade, perde muito o rádio, sem dúvida. Agora eu queria você, como repórter experiente que me falasse qual é a repercussão desse afastamento do governador Wilson Witzel. Infelizmente... Não está chegando bem não. Infelizmente, ô Gelson, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para uma outra hora, porque realmente valeu até onde você falou, mas agora pode falar. Tenta falar sobre o Wilson Witzel, vamos lá. Ele não está ouvindo. Gente, olha, um grande abraço, Gelson. Grande abraço, infelizmente, mais uma vez a internet, ela nos decepciona. É um negócio terrível, porque isso é a história do brasileiro. Imagina agora que eles estão querendo fazer como é que se diz? Vou botar isso aqui já. Dicas para combater o envelhecimento facial. Vamos ver se eu aprendo alguma coisa. Porque, infelizmente, né, a gente paga muito caro a internet, com todo brasileiro, e assim, na hora do vídeo, fica esse fracasso. Mas vamos lá ver esse doutor que vai comentar a respeito do envelhecimento facial. Mais flácida. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal Eclair. Vamos falar 3 motivos Dr. do envelhecimento facial, bem a Fustinoni, fundo na anatomia e mostrar o que pode ser feito para melhorar esses problemas. Oi gente do canal Eclair, meu nome é Lucas Fustinoni de Curitiba. Toda semana a gente tem vídeos de saúde, vídeos de medicina, e eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal, clicando no botão de se inscrever para receber toda semana as novidades. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre envelhecimento. Quem é que quer ficar velho? Ninguém, né? Então hoje eu vou explicar para você bem a fundo na anatomia por que o nosso rosto, por que a nossa face envelhece. Quais são os motivos? Tem muita gente que acha que é só a pele que vai ficando velha. Não, você vai ver que o problema vai muito mais fundo. E vou te apresentar algumas soluções, algo que você pode estar fazendo para dar uma melhora. Primeiro motivo que a gente envelhece, vamos de dentro para fora. Eu não sei se você sabia, mas o seu osso, o crânio, ele envelhece, acredita nisso? Com o passar da idade, a massa óssea vai sendo reabsorvida e o crânio vai dando algumas mudanças. Quando eu olho o crânio de uma pessoa, eu consigo dizer qual era o sexo e qual que era a idade, mais ou menos, pelas modificações ósseas. Eu vou colocar aqui uma imagem de uma tomografia computadorizada da mesma pessoa quando ela era jovem e quando ela era mais idosa. Vamos reparar o que acontece. Então o osso zigomático, veja como ele está reabsorvido, ele está mais caidinho. Então você que acreditava que só a pele que fica flácida e cai, não é. Imagine que o pilar, o que sustenta o nosso corpo, o esqueleto, ele está ficando envelhecido. Então essa região do zigomático vai ficando mais caidinha, tudo. Então é lá embaixo, no osso mesmo. Ainda aqui no crânio, segundo motivo, as órbitas, a região dos olhos, vão ficando com um aspecto mais fundo. Pode ver, uma pessoa de mais idade, ela tem os olhos mais fundos. Então é algo que a gente vai corrigir. Por isso que é importante, quando você for fazer um tratamento, que você entenda, que você faça com um profissional que entenda todos esses fatores para estar procurando mais naturalidade. Terceiro fator de envelhecimento do rosto, se você olhar o arco da mandíbula, o que deixa uma pessoa bonita, como a Angelina Jolie, é ter aqui a mandíbula bem delimitada, bem bonita. Então, com o passar da idade, olha só essa foto, a mandíbula perde um pouco da delimitação, não fica tanto. Então você tem aquela papada e acha, essa gordura é pele, existe um pouco do próprio fator estrutural, craniano mesmo. Tá, mas eu descobri agora que o osso envelhece. Fiquei mais preocupado ainda. Não era para ficar preocupado. A solução para isso, algo que pode ser feito, são os preenchimentos, que geralmente o seu médico vai fazer em região mais profunda, com um preenchimento mais denso, que ele vai imitar, digamos assim, como se fosse o osso, para dar mais volume no rosto. Então isso é bem interessante
fazer o tratamento de acordo com a anatomia da pessoa, indo bem a fundo da origem do problema. Segundo fator de envelhecimento facial, então nós falamos primeiro sobre o osso, sobre a estrutura sólida. Então, por cima nós temos uma camada de gordura na face. Essa camada de gordura, igual a gente pode ver aqui no desenho, ela perde volume e ela fica mais separada, ela fica mais caída por ação da gravidade. Então, imagine que o osso já foi reabsorvido. Aí a gordura que está por cima, ela fica mais caidinha e em menor quantidade. Formando o que então? Formando a perda da região da bochecha, fazendo a região aqui do bigode chinês, né? Fazendo essa alteração da face do sucunasogeniana. Então, já pensou? O osso reabsorveu, a parte da gordura ficou menor. E o que a gente vai fazer? Aí que entra então, os preenchidores, que são um pouco mais suaves, que vão suavizar a parte do sucunasogeniano, a região das marionette lines, e que vai estar dando um aspecto mais vivo, um aspecto mais jovem para você. E o terceiro fator, aí sim a gente chega na pele. Você que achava que era só pele, que ficava mais degradada com o tempo, você aprendeu hoje que tem os dois fatores. Mas a pele também vai perdendo colágeno. O que acontece? Por que a gente perde colágeno? Com o passar do tempo, as células da pele ficam cansadas, digamos assim, de produzir tanto colágeno. Aquele colágeno que havia sido produzido é degradado pelo tabagismo, exposição solar, alimentação inadequada. Você sabia que tem alimentos que são ruins para a pele? A gente vai gravar um vídeo sobre isso. A gente vai citar quais são os piores alimentos para a sua pele, que você tem que estar evitando. Tudo isso vai fazendo degradação de colágeno, causando rugas, causando manchas na pele também, causa manchas senis, e vai causando uma série de problemas. E o que a gente vai fazer para isso? Aí tem os tratamentos de peeling, tratamento com ácidos, tratamento com laser, derma roller, fatores de crescimento, aí tem uma infinidade de coisas. Eu só queria mostrar para você nesse vídeo que tem muitos outros problemas que tem que corrigir, você tem que pensar globalmente na hora de fazer um tratamento. Então, essa é a informação que vocês tiveram aí, né? Importante que os cuidados que se tem que ter. Mulher geralmente tem mais cuidado do que o homem com a pele, né? Sabe mais os detalhes. Mas hoje os homens também estão procurando ter os cuidados devidos, né? Um abraço para o Sérgio Solon, para a Elvira Araújo, um abraço para a Denise Guzmán Silva. Eu quero mandar um abraço também para o nosso querido Gelson Cunha, agradecer de montão, né? Porque ele se predispôs, esteve aqui falando com a gente, mas infelizmente, pelo menos na conexão da videochamada do Zap não está boa e não ficou legal, quer dizer, ficou mais ou menos, mais para menos do que para mais. Então eu queria deixar bem claro que, infelizmente, às vezes esse tipo de coisa acontece, né? E faz parte de quem confia na internet, né? Desde que começou a pandemia, nós começamos a fazer o programa desta forma. E na maioria das vezes nós conseguimos que realmente tivéssemos boas entrevistas, com um bom sinal, tudo acontecendo. Mas infelizmente a carga é muito grande e a internet brasileira ainda é muito deficitária, a meu ver, né? Mas a gente vai fazer na medida do possível. Depois aqui daquele momento de oração que a gente sempre tem no programa, e hoje se reveste de algo bastante importante, que a gente vai aqui orar pela alma do nosso querido Alfredo Raimundo, que se foi. Depois eu tenho aqui algo bastante interessante, acho que você vai gostar. Então vamos ficar agora com aquele momento que é da prece de Cáritas, seguido do Pai Nosso. Vamos lá, as coisas vão acontecendo. Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Pois é, tá aí, tivemos esse momento de oração importante. E depois, importante, a prece de né? Cáritas. Eu vou, E depois, a prece de Cáritas, que você conhece, e eu vou trazer aqui para você algo bastante, mas muito interessante mesmo, né? Lembrando que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Eu vou trazer o professor Cortella, 3 dicas para sucesso, famoso Mário Sérgio Cortella, com o seu site de muito sucesso. Tá? Você quer ter sucesso? Vamos ouvir o que o professor fala. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero ter de pessoas nessa noite que têm uma intenção, que também tenho eu, ficarmos idosos sem envelhecer, em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca você e a mim numa rota de mudança o tempo todo só por ela. Quando eu aqui terminar, eu vou até o camarim, que eu vou ao banheiro, que eu sou idoso, depois eu voltarei para autógrafo ou foto e aqui será orientado como isso vai ser feito. Mas eu queria, agradecendo antes de terminar, lembrando uma ideia de um homem que é antigo, mas não é velho, chamado Beda. Não é Breda, é Beda. O grande pensador britânico do século VIII, Beda, aliás, não Breda, ele dizia, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo,
não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas 3 que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei não significa que eu nada saiba, só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe que ainda não está pronto é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. Por isso, numa noite como hoje, com esse teatro repleto, eu fico absolutamente animado de encontrar tanta gente que comigo sabe que só sabemos que não sabemos. Olha, eu recomendo com muito entusiasmo o canal do professor Mário Sérgio Cortella. Realmente uma figura extraordinária, de grande sabedoria. Nós temos trazido aqui pessoas as mais importantes, né? Nós temos aqui, por exemplo, agora estreia na segunda-feira, o Fala Doutor, com o nosso querido Alexandre Cardoso, médico, e que foi até prefeito de Caxias, né? Mas preferencialmente é médico, dando dicas. Nas terças e quintas nós temos o Dr. Cícero Munhoz, que é chefe médico do Hospital Alemão do Amparo, não é? E é também uma figura extraordinária. Nós temos às quartas-feiras o Dr. Silvio Provenzano, né? Nas quintas-feiras nós temos um desembargador aqui, o Dr. José Augusto Araújo Neto, sempre dando as suas opiniões, as mais fortes, as mais interessantes. E temos outras pessoas que ao longo, a Paula Ranieri, que foi minha produtora na Tupi, que eventualmente aqui aparece, a Zezé Ferreira, a quem eu mando um grande abraço. Então acompanhe o programa, porque a ideia do programa é construir. Eu estou inteiramente de acordo com o que disse o professor Mário Sérgio Cortella, só sei que nada sei. Então, a única maneira da gente saber alguma coisa é a gente trocando informações, não é? Eu trazendo aquelas que eu tenho e você me doando aquelas que você tem, porque elas vão se somar e nós vamos fazer, sim, uma sociedade cada vez melhor. É isso que eu acho que a gente realmente deva fazer, né? Eu queria trazer, para falar em sociedade melhor, eu queria que você prestasse atenção na letra desta música, porque realmente, não importa se você é moça, senhora, senhorita, se você é homem, mais velho, mais novo, mas ela canta, nossa querida amiga que compôs essa música, a Tânia Malheiros, ela canta uma história que é de todos nós. Então, a música se chama, deixa eu mudar aqui, A Moça no Espelho. Ah, meu Deus, que coisa, gente. Tá vendo o que está acontecendo com a internet? Ela está estragando tudo, tudo. É um negócio louco. Essa coisa toda e fica agora com a ausência do sinal. Quer dizer, eu vou até fazer, quem sabe de repente a gente recupera enquanto eu converso com você. Sai daí não, por favor. Vamos ver se a gente consegue recuperar isso, né? Porque é uma pena. Como é que a gente faz um trabalho desse e no finalzinho, essa música é linda, se chama A Moça no Espelho. Por enquanto eu só estou vendo eles tentando pegar a internet. Quer dizer, é uma pena, estraga o programa, eu lamento muito mesmo, sabe?
porque não gosto desse tipo de coisa não. Infelizmente, não sei se vai dar para recuperar, estou até tirando aqui, você está me vendo aqui de lado pela câmera, olha só como é que tá, olha só como é que tá vendo? Tá vendo? Não tá pegando, quer dizer, meu Deus do céu, né? O que a gente pode fazer nesses casos, né? O que não precisamos vai acontecer. Eu vou de novo enquanto eu falo com você, porque aqui a gente tenta, e é assim mesmo, o programa ao vivo é assim. Vou tentar ver se realmente eu consigo botar de novo essa música, porque eu não gosto de me desprogramar não, tá? Então eu vou botar aqui Tânia, né? Deixa eu botar aqui direitinho. Tânia, é aquela história que eu falava na época que a gente fazia FM e que você é exemplo do que eu estou fazendo agora. Você opera, fala, essa coisa toda e tal. Então o segredo de fazer uma coisa mais ou menos é você, na realidade, dizer para si mesmo muita calma nessa hora, porque é esse tipo de calma que a gente tem que ter, né? Senão, realmente, eu acho que agora vai dar certo. Vamos torcer por isso. Correu um erro, tente novamente mais tarde. Né? Aí não tem jeito, não tem jeito. É uma pena. Eu fico devendo para você, tá bom? Fico devendo. O que eu posso fazer? Não tem como. Se não entra, vou tentar entrar com uma outra aqui, se possível, né? Da própria Tânia. Vamos ver, se não der essa moça no espelho, que é muito interessante, que conta a história de uma pessoa que se vê no espelho, pessoa que já está para lá de Marrakech que nem eu, e você se vê e você imagina o que você foi, né? E sabedor de que cada problema, de que cada ruga, de cada situação tem uma experiência nova, né? Deus meu, ó, agora foi. Sorriso acanhado e tristeza olhando, que se parece comigo. É maldade. É maldade. Tá vendo? Eu vou deixar só um pouco, porque depois eu vou encaminhar esse vídeo para quem de direito, que é a empresa que disse que tinha, que não sei o que voava, que fazia, que acontecia, e tá dando isso aí, ó. Tá vendo? Não tem como, não tem como. Muito obrigado a você por ter me visto até agora. Tanto espero que você não esteja tão desapontado quanto eu estou nesse momento, né? Beijo para Tânia Malheiros. Amanhã, se tiver sorte, amanhã não, segunda-feira, se tiver sorte, eu vou botar essa menina cantando aqui de novo, tá bom? Até conseguir. Olha, um abraço grande para vocês, fiquem com Deus. Namastê.